Olá, você que acompanha Oeste em Foco. Estamos em contato agora com o deputado estadual Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC. O assunto que iremos tratar é o anúncio do governador Carlos Moisés para investimento de 50 milhões de reais nas obras da BR-163 no extremo oeste. Mauro, seja bem-vindo ao portal. Como é que vocês receberam essa pauta, essa notícia? Bom dia. Bom dia, Júnior. De uma forma toda especial as pessoas que estão acompanhando através do Oeste em Foco, dizer a vocês todos que é uma alegria, uma satisfação estar ocupando esse espaço importante e, acima de tudo, conversando com todo o nosso povo catarinense e de tantos outros lugares onde temos o alcance desse importante programa, né? Então, para mim, é uma satisfação. Na verdade, essa questão do anúncio do governo dos 50 milhões de reais, ele é fruto de uma conversa que nós iniciamos com o governo, através do secretário de Infraestrutura e a bancada do Oeste. Como é de conhecimento da região, esta é uma bancada muito atuante aqui na Assembleia Legislativa. Nós somos em 15 deputados e deputadas que compõem a nossa bancada do Oeste. E todas as pautas, todas as reivindicações que são de cunho coletivo, elas levam a assinatura de todos os deputados e deputadas que compõem esta bancada. Então, nós temos uma reunião a cada 15 dias, né, discutindo assuntos que tratam de rodovias, saúde, estiagem, projetos de desenvolvimento da nossa região. Então, nós temos aí muitos projetos por parte do governo tratando de rodovias estaduais, né? Mas esses projetos, até aquele momento da primeira reunião que fizemos com o governo, eram projetos que não tinham nenhuma sinalização de acontecerem ou não ao longo deste ano e do ano que vem. E aí nós tomamos conhecimento do anúncio do governo do estado, dando conta de que o governo catarinense estaria repassando para auxiliar na execução das obras da BR-470, 200 milhões de reais por parte do caixa do governo catarinense. E aí chamou atenção, porque é uma rodovia federal, né? E nós temos tantas rodovias estaduais na nossa região que até aquele momento não tinha nenhuma sinalização por parte do governo. E aí, nesta reunião com o secretário de Infraestrutura, ele nos colocou de que todas as rodovias estaduais da nossa região, nesse momento, as rodovias existentes, nós não estamos falando de novas rodovias, mas as existentes, elas terão melhorias nesses próximos 2 anos. Que recurso para isso o governo do estado já possui. Então, ele anunciou, naquele momento, pleitos que nós estamos trabalhando desde 2011, ainda sem a constituição da bancada estadual do Oeste. Nós, através do gabinete, fizemos esses encaminhamentos e por muitas e muitas vezes nos reunimos com o governo do estado cobrando essas rodovias, né? A exemplo da rodovia 160, que é uma estadual que liga a BR-282, passando pelos municípios de Modelo, Serra Alta, Saltinho, chegando até Campo Herê. E também esta mesma rodovia ligando Pinhalzinho até o município de São Carlos. Então, esta rodovia, ele anunciou que já está sendo licitado o contrato para que uma empresa apresente um projeto de restauração, porque nós não temos um projeto de restauração da rodovia, né? Para no passo seguinte fazer a licitação da obra da rodovia. Nesses mesmos termos, nós teremos o trecho que passa por Palma-Sola e vai até o estado vizinho do Paraná, de Campo Herê até o município de São Lourenço do Oeste, né? Que são rodovias da nossa região, né? Trecho de Mondaí até a BR-158, também em fase de contratação de empresa para elaboração do projeto, né? Já prestes a ser dada a ordem de serviço, o trecho de Águas de Chapecó até o município de Palmitos, ou seja, esse já tem projeto e vai ser executada a obra agora com início para os próximos dias, né? Então, nós temos muitas obras do governo que sairão do papel aí, que vão atender a nossa região. São Miguel do Oeste até o município de Itapiranga é uma rodovia que está na fase de ser recepcionada pelo governo federal, ou seja, essa rodovia ser uma rodovia federal.
Mas o governo federal sinaliza para todos nós que esta rodovia ela não vai ser assumida pelo governo federal nesse momento, porque o governo federal não tem recurso para fazer a implementação de todas as melhorias que a rodovia exige. Então, neste caso, o governo do estado, através de um pedido nosso, vai fazer um trabalho de restauração desta rodovia, ou seja, as melhorias que ela precisa para as pessoas transitarem com mais segurança. E aí, então, nós entramos com a pauta da 163. Já que o governo diz que tem dinheiro para fazer as estaduais e que não vai faltar dinheiro para as estaduais, e sinaliza a colocação de 200 milhões de reais na 470, aí nós colocamos na mesa de negociação, de encaminhamento, a 163. Então, se tem dinheiro para 470, precisamos no mínimo 100 milhões de reais para colocar na 163. A 163 é uma rodovia, Júnior, que eu me lembro ainda quando eu era prefeito, já estava em fase de licitação, lá no ano de 2007. E depois tivemos um monte de briga judicial com a empresa que abandonou a obra, que não cumpria com os calendários, aí o governo federal ora não tinha dinheiro, então todo mundo sabe do imbróglio que virou essa rodovia 163 desde 2007 até agora, né? E aí o governo sinalizou então para nós que nesse primeiro momento também vai auxiliar na 163 com 50 milhões de reais, uma previsão de mais para frente botar mais 50 milhões de reais nessa rodovia para auxiliar o governo federal na recuperação deste trecho. Até porque tem que deixar uma coisa assim muito clara para a nossa população do Oeste Santa Catarina. Tem um projeto de minha autoria, que é um projeto importantíssimo que vai levar muito desenvolvimento para esta região compreendida de São Miguel do Oeste a São José do Cedro até Dionísio Cerqueira, que é aquele projeto que hoje já é lei em Santa Catarina, que obriga todas as empresas que recebam benefício fiscal do Estado catarinense e comprem material produtos, né, que dão entrada através dos portos secos, ou seja, importados, que obrigatoriamente passem e façam todo o desembaraço dentro do território catarinense, pelas fronteiras secas de Santa Catarina, porque esses produtos estão entrando onde? Estão entrando no Paraná, através de Foz do Iguaçu, estão entrando no Rio Grande do Sul. Então, todo o desembaraço, toda a movimentação econômica acontece nesses estados. E Santa Catarina dá o benefício para a empresa e não recebe nada em contrapartida. Então, a minha lei obriga que entrem em Porto Seco, Santa Catarina. Então, nós temos que colocar estrutura lá naquela região. E a estrutura passa de rodovia até toda a estruturação alfandegária. Nós já estamos lá numa parceria boa, Estado e Prefeitura de Dionísio Cerqueira. O governo federal já em fase de licitação, ou melhor, em fase de consulta pública para passar para a iniciativa privada a estrutura alfandegária, ou seja, lá do Porto Seco de Dionísio Cerqueira, que vai ser um grande ganho a partir do momento que estiver na mão da iniciativa privada. E aí nós precisamos, então, correr atrás dessa estrutura. E a 163 é importantíssima nesse cenário, porque tem que ter rodovia de qualidade para poder fazer com que todos esses caminhões agora passem a se deslocar por Dionísio Cerqueira e consigam chegar ao seu destino. Então, a rodovia faz parte desse projeto também, por isso que o governo aceitou aí a proposta da bancada do Oeste de colocar dinheiro também na 163. E o governo do estado, o deputado Mauro, já fez algum encaminhamento para a Assembleia Legislativa em relação a essa liberação de recursos estaduais para obras federais? Olha, a centralização das ações do governo nesse momento é foco no Covid-19. Então, o governo está trabalhando diuturnamente para tentar levar segurança à população de Santa Catarina, que é um momento de muita dificuldade e um momento em que todos os esforços parece que não são suficientes para conseguirmos ter essas opções de mais leitos de UTIs, de insumos à disposição, mas, acima de tudo, de profissionais médicos trabalhando para atender a nossa gente. Mas acredito que nos próximos dias, passado todos esses encaminhamentos em que o governo do estado está agora priorizando, nós vamos ter aí o projeto já dando entrada aqui no parlamento, porque ele necessita de autorização da Assembleia Legislativa, tanto os 200 milhões para 470, quanto os 50 milhões também para a 163. Então, nós estamos aguardando agora esse projeto, que eu acredito que nos próximos dias terá o seu protocolo aqui na Assembleia Legislativa. Mauro, para as pessoas entenderem melhor essa tramitação toda, o projeto vai dar entrada na casa, ou seja, na LESC, e quais são os passos, os processos? Isso é algo muito demorado? Como é que vai funcionar tudo isso? Na Assembleia Legislativa,
um projeto desta natureza, como são os projetos que o governo encaminha para cá, referente à Covid, são projetos prioritários, né? Então, aqui a gente vai procurar dar uma celeridade à sua tramitação, né? Até porque a 470 beneficia a grande maioria das regiões representadas por deputados aqui. E a 163 também contempla a maior bancada, que é a bancada do Oeste, né? Então, nós não vamos ter dificuldade nenhuma para fazer com que esse projeto tramite, né? E aí, é claro que a presidência, né, hoje, com um diálogo que nós temos muito aberto e reto com todos os parlamentares, nós vamos pedir aos parlamentares a sensibilidade, porque o projeto é um projeto de importância. Então, entrando aqui para a tramitação, ele passa na Comissão de Constituição e Justiça, que é a análise primeira do projeto, né? Como se trata de orçamento, se o projeto vir especificamente para orçamento, só mexendo no orçamento, já nem passa na Comissão de Constituição e Justiça, vai direto para a Comissão de Finanças e, a partir do momento da tramitação da Comissão de Finanças, com a aprovação, vai para a Comissão de Transportes e Obras, provavelmente a de Serviços Públicos, e depois já entra aqui para a pauta da Assembleia, algo que a gente consegue fazer tramitar tranquilamente em menos de 30 dias. E a perspectiva nos bastidores é de que se aprove essa liberação de recursos estaduais para aplicação em obras federais, já que no início se falava tanto em primeiro fazer o dever de casa e depois auxiliar caso tenha essa condição, e parece que o governo do estado sinalizou que existem essas condições? O governo vai ter que comprovar aos parlamentares que ele possui esta condição financeira de não deixar faltar recurso para aquilo que é a nossa obrigação, ou seja, as rodovias estaduais são de obrigação do Estado de Santa Catarina, as rodovias federais é de obrigação do governo federal, que, aliás, Júnior, tem que deixar muito claro às pessoas, o governo federal está devendo muito para Santa Catarina. Mesmo, se parar para analisar toda a votação que o governo federal fez no território catarinense e a gente analisar dos impostos que o governo federal envia a Santa Catarina, muito para Santa Catarina, porque nós somos o 6º estado em arrecadação e o 25º em retorno. Então, rodovias, já que nós não temos este quinhão da participação dos tributos federais na distribuição, pelo menos essas obras prioritárias, o governo federal deveria de olhar com olhos diferenciados para Santa Catarina e fazer com que o recurso venha para Santa Catarina, né? Então, o que é que nós vamos ter agora? O compromisso do governo demonstrar para os parlamentares de que o governo tem o dinheiro para fazer as estaduais e também para auxiliar nas rodovias federais. Claro que este assunto não é um assunto pacífico, ele não é um assunto que 100% dos pares, ou seja, de deputados e deputadas, concordam em colocar dinheiro de Santa Catarina em obra federal, né? Mas, comprovadamente, o governo, com sua articulação, né, os deputados fazendo a defesa dessas prioridades regionais, eu acredito que o projeto consiga tramitar, desde que o governo comprove para nós que possui o recurso financeiro para fazer as obras, tanto estaduais quanto essa participação nas obras federais. Deputado, você falou sobre um assunto importante, sobre o retorno dos impostos, enfim, de tudo que o governo do estado, ou melhor, federal, arrecada com o estado de Santa Catarina, né? A devolução desses recursos, desses impostos, ela é baixa, é um assunto polêmico que muito se fala por aqui. Mas qual a grande motivação disso tudo, desta falta de valorização, talvez? Isso é representatividade política ou o que é? Na verdade, Júnior, o que acontece, né? Nós temos uma Constituição Federal de 1988, tá? Eu defendo e devo criar um grupo de presidentes de assembleias legislativas até a metade do ano, para que a gente consiga iniciar uma discussão de rever a nossa Carta Maior, né? Vamos ter problemas, sim, principalmente quando nós começarmos a discutir esse tema com o norte e nordeste do país, porque eles possuem a maior representatividade no Congresso Nacional. E aí essas regiões, que são regiões altamente produtivas e participativas no bolo nacional, acabam fazendo a compensação financeira para esses estados que não têm esta mesma produtividade, tá? Então vai ter a pressão deles, mas a pressão nossa. Então nós temos que fazer uma revisão desta Carta Maior, que é a nossa Constituição Federal, e em cima disso
mudarmos esta relação de partilha de recursos entre os entes federados, né? E aí não adianta nós simplesmente passarmos a culpa nesse momento da distribuição dos impostos somente para os pares, ou seja, os deputados e senadores que representam Santa Catarina. Nós somos em menor número no momento da discussão desses temas, então ele tem que ser um tema analisado num contexto nacional. E aí a reforma ou uma nova Constituição, eu vejo que seria o momento mais ideal para a situação em que vive o nosso. Junto com essa reforma, nós passamos a discutir a política, a tributária, tantas outras áreas aí que são áreas importantíssimas e que merecem uma atenção toda especial. Então, hoje, se fôssemos falar a grossos termos, né, esta base representativa do Norte e Nordeste é muito maior do que nossa aqui do Sul, então, por isso, nós temos essa dificuldade. Mas uma decisão, neste caso, que é caso de rodovias, uma decisão do governo federal, ela é importante, ela consegue resolver o problema das rodovias, porque isto é um recurso por parte do Ministério da Infraestrutura, e não um recurso de partilha de impostos, que é aquilo que eu estou dizendo, que nós somos o 6º em arrecadação e o 25º na distribuição. Mas no extra, naquilo que o governo tem para administrar, poderia olhar com olhos diferenciados para Santa Catarina. E aí é que vale, então, a briga dos nossos deputados, nossos senadores, para que este extra que o governo tem para investimento em todo o nosso país tenha uma atenção especial a Santa Catarina, tendo em vista tudo que a gente contribui para a nossa nação. Muito bem. Deputado Mauro, para a gente finalizar nossa entrevista, você falaste no início da nossa conversa sobre as rodovias estaduais aqui da nossa região, os recursos que devem ser aplicados, os serviços que devem ser feitos, né? Citou alguns trechos aí da nossa região que são importantes e a gente está, inclusive, recebendo algumas informações nos últimos dias sobre a SC 161, que liga o município de Anchieta e Romelândia, uma rodovia que foi recentemente inaugurada e existe um processo judicial, a princípio, pelas informações que nós temos em relação a ela. Parece que o pessoal está querendo reaver os recursos investidos pela qualidade do material, do serviço. Que informações que você tem em relação a esse trecho aí que passou recentemente também por um tapa-buraco emergencial? Olha, na verdade, o que acontece? É um bem durável. E bem durável, ele tem uma previsibilidade dentro do próprio edital de um determinado ano em que não deverá apresentar algum tipo de deteriorização, acho que é o termo, né? Ou seja, esse bem ele não pode apresentar essas falhas, né? Por quê? Porque o tempo de uso é muito pequeno, então durante esse período a obra deveria estar atendendo a sua finalidade que foi a prevista no edital de licitação, né? Então, para isso, é claro que já está sendo questionado nas esferas administrativas do governo e também na esfera judicial. Nós vamos ter alguma solução neste período, né? O que nós, deputados, estamos cobrando do governo é que o povo não pode pagar esse preço. Se o governo errou, o governo que pague pelo seu erro. Se a empresa errou na execução da obra, que a empresa pague pelo erro na sua execução. Então, isso é uma esfera de briga administrativa e judicial. Agora, nós queremos que a rodovia tenha condições para as pessoas transitarem. Nós vamos cobrar do governo a restauração, cobrar do governo a manutenção da rodovia, que é o que nós estamos fazendo, e o governo tem feito agora um tapa-buraco há poucos dias, mas nós já fizemos uma previsão orçamentária para este ano, de uma aplicação até maior de recursos por parte do governo para recuperar esta rodovia. Muito bem, agradeço a entrevista do deputado Mauro de Nadal, do MDB, ele que é o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, falando sobre esses recursos anunciados pelo governo do estado de 50 milhões de reais para as obras na BR-163. Existem outros valores também a serem incluídos para obras na BR-470, mais na região litoral do estado catarinense. E a gente queria saber a perspectiva, né? Se vai ser autorizado, se não vai, qual é a posição da Alesc, essas obras que estão previstas agora para reiniciarem no dia 22 de março. A gente agradece ao deputado, estamos à disposição, Mauro. Precisando, a gente está de portas abertas para certamente divulgar o seu trabalho, você que é um dos grandes representantes aqui da nossa região. Para o Oeste em Foco, o repórter Júnior Recalcati.